Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Parlamentares apresentam notícia-crime contra deputado Nicolas Ferreira. Ele é acusado de fazer discurso transfóbico em sessão da Câmara durante homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Comissão do Senado vai investigar se joias que o governo Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita foram presente ou propina. E você vai ver também. Presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, diz ao programa É Notícia de Kennedy Alencar que caso de joias sauditas mostra corrupção crua no governo Bolsonaro. Com longas filas, pessoas vendem lugar por até R$12 mil para quem quer solicitar visto no consulado da China em São Paulo. Depois de mais de 17 horas, sequestrador liberta mãe e filhos que eram mantidos reféns em Belém. Brasileiros têm enfrentado grandes filas no consulado da China em São Paulo para conseguir o visto de entrada no país. Se não bastasse toda essa demora, tem gente se aproveitando da situação e vendendo lugar, sabe por quanto? Até R$12 mil. Com passagens compradas e hotel reservado, Daniel tenta conseguir o visto para viajar para a China. Viemos aqui ontem à noite e tem fila aí, tem 120 pessoas na frente e demora, falaram pra gente que para fazer o acesso comum aí, né, o correto, até terça-feira, quarta-feira, só que a gente vai conseguir ser atendido. Tem gente que prefere dormir em frente ao consulado para garantir o visto. As longas filas começaram depois que o agendamento online foi suspenso. Estamos aqui desde ontem à noite e amanheceu o dia agora e estão falando que já estão um número de senhas aí já marcada já desde a semana passada. Eles não passam informação nenhuma. Eu estou aqui ainda, mesmo sabendo que eu não vou conseguir pegar a senha, para exatamente tentar alguma informação e saber o que a gente deve fazer para conseguir esse visto. Mesmo com este aviso na porta do consulado, informando que apenas 30 pessoas serão atendidas por dia, muitos ainda tentam a sorte para conseguir uma senha. Além dos brasileiros que precisam de vistos, o consulado também atende cidadãos chineses que vivem no Brasil. O consulado não está dando conta do volume que tem, a demanda é muito grande com um atendimento que não é compatível com o número de pessoas que precisam viajar para a China. Também tem a questão de chineses que moram no Brasil e precisam de serviços consulares. Não são só os brasileiros em viagens a negócio para a China que estão sendo prejudicados. A demora no atendimento para a solicitação dos vistos tem gerado até mesmo um mercado paralelo. Eles já ofereceram, dizendo que poderiam segurar o lugar para nós, não para quinta-feira, que é hoje, e sim para sexta-feira. Porém, eles falaram o seguinte, que eles estavam segurando a vaga para uma pessoa, essa pessoa ia chegar às 7 da manhã, nós tínhamos que segurar o lugar das 7 da manhã até 1 da tarde para eles chegarem aqui a 1 da tarde e ficar até o dia seguinte, que é a sexta-feira, para passar a vaga para nós, no valor de R$500. Então, assim, você percebe que na fila tem uma quantidade em média de 60 pessoas que está participando dessa máfia. Quando chega o dono da vaga que ele comprou, ele encaixa essa pessoa na frente, só que eles não saem da fila. Então, essa fila de 60 pessoas nunca vai acabar. Estão vendendo aí local na fila por R$12 mil, chegaram a falar pra gente aí também. O negócio está bem complicado aqui. Inacreditável que isso esteja acontecendo. Tem pessoas que já têm passagens compradas, tem pessoas que precisam da viagem urgente e precisam se sujeitar a esse tipo de prática abusiva. Em nota, o consulado informou que adotou várias medidas a fim de atender a demanda e que vai otimizar ainda mais o procedimento de análise dos pedidos de visto. 3 crianças morreram em um acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem na cidade de Jandaia do Sul, no interior do Paraná. 10 pessoas, incluindo ao menos 6 crianças, ficaram gravemente feridas. O ônibus atravessou os trilhos bem na hora da passagem do trem. Esta imagem mostra o momento exato em que o ônibus é atingido pelo trem. Com o impacto da batida, 3 crianças são arremessadas para fora do veículo. Após a colisão, a locomotiva arrastou o ônibus escolar por cerca de 30 metros. O veículo transportava estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. 29 pessoas, incluindo 25 crianças, estavam no coletivo na hora do acidente. O governo do Paraná decretou luto oficial por 3 dias no estado. As causas do acidente são investigadas.
2 trens do monotrilho de São Paulo bateram novamente. O segundo acidente ocorreu durante o trabalho de remoção dos veículos que haviam se chocado ontem. Esse vídeo mostra o momento da colisão. De acordo com o metrô, o acidente aconteceu quando os trens foram separados. Um deles retornou e os 2 bateram novamente. Ninguém ficou ferido. O primeiro acidente entre as 2 composições aconteceu na madrugada de ontem e foi registrado por câmeras de segurança. Os trens batem de frente. A colisão também provocou estragos dentro dos vagões. Cadeiras e vidros foram quebrados. As causas do acidente ainda são investigadas. O Rede TV News faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. O corregedor da Receita Federal, João José Tafner, foi exonerado hoje depois de pedir para deixar o cargo. Tafner diz que foi pressionado a poupar um funcionário da Receita acusado de acessar ilegalmente dados fiscais de adversários da família Bolsonaro. Segundo agora ex-corregedor, a pressão veio de 2 ex-funcionários da Receita que ocupavam cargos na cúpula da instituição. Entre as pessoas que tiveram os dados acessados está o responsável pelas investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, Eduardo Gucem, que é ex-procurador da Justiça do Rio de Janeiro. 14 parlamentares apresentaram notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ele é acusado de transfobia por causa de um pronunciamento na Câmara. A fala do deputado foi durante a sessão solene em homenagem às mulheres ontem. Nicolas Ferreira usou uma peruca. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. O deputado se referia às mulheres trans. Em seguida, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, repreendeu a fala do parlamentar e pediu que outros colegas apoiassem um pedido de cassação. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala. No Twitter, o presidente da casa, Arthur Lira, também criticou Nicolas Ferreira e afirmou que a Câmara não é palco para exibicionismo, muito menos para discursos preconceituosos. Na notícia crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal, um grupo de 14 parlamentares e entidades de defesa dos direitos LGBTQIAPN+, acusam o deputado de transfobia. A prática foi equiparada ao crime de racismo e passou a ser tratada como crime hediondo pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Também nas redes sociais, o deputado disse que defendeu o direito das mulheres de não perderem espaço nos esportes para trans. Nicolas Ferreira já responde por outro caso semelhante desde fevereiro, quando chamou a deputada Duda Salabert, uma mulher trans, de ele. No programa Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista a deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Na entrevista, Gleice afirmou que o deputado Nicolas Ferreira, esse que você viu aí, o mais votado do país, precisa ser cassado. O que ele cometeu foi crime. Ele subiu na tribuna, fez um discurso transfóbico, um discurso machista, misógino. Isso é tipificado na legislação penal. Então, ele cometeu um crime. Ele tem que ser submetido à comissão de ética e tem que ser punido. Importante, né? Muito importante. É pedagógico, inclusive. Isso. Ao É Notícia, a presidente do PT defendeu a reeleição de Lula em 2026. Para concretizar um projeto que nós temos progressista e popular, eu acho que vai ser necessário. Ele tem que ser o candidato. Eu acho que isso consolida um projeto progressista e popular no Brasil. Ainda em entrevista concedida a Kennedy Alencar, Gleice Hoffmann falou sobre a posição do PT na economia e a relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não tem guerra nenhuma. Tenho o maior respeito e consideração pelo ministro Haddad. Acho ele uma pessoa competentíssima, cumpre o seu papel. Mas, obviamente, que a gente faz esse debate sobre a economia desde o nascimento do PT. O PT é um partido que nasceu exatamente
questionando os rumos da economia brasileira, o direito dos trabalhadores, os investimentos do Estado. Nossa linha sempre foi uma linha desenvolvimentista. Eu entendo que o governo tem que mediar, que ele tem que fazer mediação. Mas como é um governo de coalizão, nós temos muitos partidos e muitas posições, muitos agentes dentro do governo, eu acho que é importante o PT colocar suas posições também, né, e disputar a posição do governo, o posicionamento do governo. Não tem nada a ver com oposição, não tem nada a ver com confronto, não tem nada a ver com briga, não tem a ver com defender um posicionamento, porque outros atores vão defender posicionamentos diferentes nesse governo que nós estamos. Então, eu acho que esse debate ele é importante para o país, ele faz bem para o país, porque dele pode sair uma mediação. Se a gente se cala e não fala, a outra posição pode prevalecer. Então, eu acho que é dever do partido, como partido, o maior partido da sustentação do governo, o partido do presidente da República, a gente se colocar. Gleice também ressaltou as prioridades da agenda legislativa do governo. Acho que a prioridade do governo tem que ser o crescimento econômico e a geração de emprego. Então, todas as agendas que forem mandadas ao Congresso Nacional, as ações do governo têm que estar pautadas por isso. Nós temos que fazer esse país crescer, gerar emprego, distribuir riqueza. É para isso que nós somos eleitos, é para isso que o Lula foi eleito. Sobre o caso das joias da Arábia Saudita, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, afirmou que o episódio, abre aspas, mostra a corrupção crua, fecha aspas. Não, primeiro, isso coloca por terra esse discurso do Bolsonaro de combate à corrupção, que ele não é corrupto, o governo não é corrupto. Isso mostra a corrupção crua, simples ali. Quer dizer, uma joia de 16 milhões. O que acontece quando os países presenteiam, né, os seus chefes de estados e presidentes? A joia é para quem está no cargo, não é personalíssima, não era para Michele, era para a primeira-dama do Brasil. Então, o que você faz com isso? Você declara, entra no Brasil, declara, não paga imposto e isso integra o patrimônio da União e fica lá. Foi um presente, enfim, para a primeira-dama ou para o presidente. Nesse caso, o Bolsonaro quis se apossar do presente, que era um presente institucional. E não era um presente barato, um presente de 16 milhões. Então, é muito grave. E ele dizer, a primeiro momento, que não tinha nada a ver com isso, que não sabia, ela dizer que não sabia. Aí agora começam a aparecer os vídeos da Receita, as conversas que tinham, as pessoas falando que ele sabia. Quer dizer, bota por terra todo esse discurso moralista que eles fizeram até agora. Então, eu acho que é muito grave, eu acho que isso tem que ser apurado, investigado, e ele tem que responder por isso. O programa completo você acompanha hoje, às 11h45 da noite. Não perca. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Ele passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma obstrução intestinal. No final de fevereiro, o ministro já havia sido internado para fechar uma hérnia decorrente de uma cirurgia anterior. Segundo a assessoria do Supremo, a recuperação do ministro está dentro do esperado. O número de mortes por hipertensão cresceu nos últimos anos entre as mulheres no Brasil e já superou as mortes por câncer de mama. A doença exige tratamento, o que é disponibilizado pelo SUS. Por isso, o mais importante é a prevenção. A dona Geralda trata a hipertensão há quase 40 anos. Todo acompanhamento e exames são feitos em hospitais públicos. Eu tomo medicação todas as manhãs. Além disso, eu tenho um aparelhinho que eu ponho no braço. O dia inteiro eu fico medindo a minha pressão. Na luta para controlar a pressão, dona Geralda conta com a ajuda da vizinha Patrícia, que é técnica em enfermagem. Passou de 15, é um caso de olhar. Viu que a pressão está muito alta, é chamar uma ambulância e levar para um controle médico. Mais de 20 mil mulheres morreram no Brasil vítimas de hipertensão arterial em 2021, um salto de 40% em relação a 2019. A doença foi a quinta causa de morte mais frequente entre a população feminina, superando o câncer de mama e o acidente vascular cerebral. E a hipertensão arterial, ela dá muito pouco sintoma. Quando ela dá um sintoma, ela já está avançada, ela já está lesando órgãos. Os órgãos que sofrem mais coração, cérebro e rins. Ela pode levar a um AVC, infarto, insuficiência cardíaca, hipertrofia do coração, que dá muita arritmia e morte súbita. O relatório feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia, que é vinculado ao Ministério da Saúde, aponta ainda que a morte por hipertensão é mais frequente entre as mulheres do que entre os homens.
Para os pesquisadores, esse aumento acelerado pode estar associado à dificuldade em manter o tratamento durante a pandemia. A hipertensão precisa ser conhecida, diagnosticada e controlada. Não é tomar um mês o remédio, normalizou, para com o remédio. Não, se parar, ela volta a subir. Então, tem que estar fazendo seu controle regular. A mãe da Nádia morreu vítima da hipertensão. A secretária está com 55 anos e há 10 trata os sintomas da doença. Faz atividades físicas e investe em uma alimentação saudável. Medicação é mantida, né? E a disposição. Você tem mais disposição, a atividade física, alimentação, tentar uma vida tranquila e vida que segue. Prepare o bolso. A Páscoa este ano vai ser mais cara. Os ovos de chocolate tiveram um aumento bem acima da inflação e o consumidor, claro, já busca alternativas. Os ovos já estão nas gôndolas dos mercados e bem mais caros do que o ano passado. Para a Páscoa da balconista Dayana continuar doce, ela está atrás das promoções. Promocional ou então caseiro. Por isso que é bom mesmo comprar os promocionais. Geralmente tem até aquelas barrinhas de chocolate que vem. Compre 3, pague 2, geralmente é melhor. O vilão foi o chocolate, que aumentou 12% nos últimos 12 meses, bem acima da inflação dos alimentos e acima do índice geral de 4,5%. Você teve uma elevação do cacau de forma mais significativa, você teve uma elevação do preço do leite e o açúcar também não ficou nada a dever. Ele subiu acima da média da inflação também por problema de produção no mercado mundial. Para entender esse aumento nos preços, basta uma conta simples. Quem comprou no ano passado 2 ovos pequenos, como esses, pagou em torno de R$100. Neste ano, os mesmos ovos custam cerca de R$114. Os R$14 de diferença dariam para comprar 2 quilos de arroz, além de 1 quilo de feijão. Uma diferença que pode impactar principalmente o bolso de quem recebe um salário mínimo. Apesar dos preços altos, o mercado está otimista. Segundo a Associação das Indústrias, que representa o setor, a venda de ovos de chocolate industrializados cresceu 13% no ano passado, com 10 mil toneladas de ovos comercializados. Existe ainda uma certa expectativa desse chocolate industrializado, principalmente aquele que foca nas crianças, que tem um brinde como adicional, mas paralelo a isso, o mercado de chocolates vem observando também um crescimento no mercado gourmetizado. O que é isso, né? Chocolates diferentes, produzidos muitas vezes, né, por muitas pequenas empresas espalhadas pelo país. Para não frustrar o anseio da sobrinha, a professora Maria Célia decidiu pelos ovos caseiros. A gente compra barra de chocolate, né, que se torna mais barato. Então, aquele chocolate caseiro, você mesma faz ou pede para alguém fazer para você. É o que sai mais em conta, porque os ovos de Páscoa realmente estão muito caros. Quero todos da vida. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$6 milhões. Voltamos já já. Hoje foi o segundo dia de depoimentos na CPI dos atos antidemocráticos em Brasília. A delegada da Polícia Federal, Marília Alencar, disse que as forças de segurança foram avisadas sobre as ameaças de ataques aos prédios públicos no dia 8 de janeiro. A delegada da Polícia Federal, Marília Alencar, era a subsecretária de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro. Ela negou que tenha fracassado ao tentar evitar os ataques extremistas. Os deputados distritais questionaram sobre os erros das autoridades. As informações circularam, o que se tinha foi repassado, foi recebido e foi repassado. A polícia sabia disso? A gente informou. Circulou, não foi só a subsecretaria, várias agências. A depoente explicou que a Inteligência da Segurança Pública era responsável por monitorar os extremistas acampados em frente ao quartel-general. Segundo ela, o grupo de WhatsApp, que reunia várias autoridades, recebia de agentes infiltrados no acampamento toda a movimentação dos extremistas. Para o senhor ter uma ideia, até o sábado à noite não tinha certeza se eles iam descer para a esplanada. No domingo de manhã, eles acordaram,
primeiro informe foi ânimos pacíficos, ajeitando o café da manhã ali, e depois, logo depois, 9 e pouca, eles já decidiram que iam descer. O depoimento durou cerca de 3 horas e, a todo momento, a ex-subsecretária de Inteligência enfatizou que um dia antes dos ataques, o Departamento de Inteligência identificou pessoas com ânimos exaltados e com intenção de invadir os prédios dos 3 poderes. Nesse dia, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, já estava nos Estados Unidos. Ela não soube explicar o porquê do secretário substituto, Fernando de Souza Oliveira, não ter feito uma força-tarefa, nem porque a Polícia Militar não reforçou o efetivo. O depoimento de Anderson Torres estava previsto para esta quinta-feira, mas ele não concordou em comparecer. Por isso, os membros da CPI enviaram um novo pedido ao STF para que ele preste depoimento. A nova data sugerida é 16 de março. Se ele aceitar, será ouvido por videoconferência, direto do batalhão da Polícia Militar, onde está preso. Os parlamentares ficariam no plenário da Câmara Legislativa em uma sessão a portas fechadas. A defesa do ex-secretário ainda não confirmou se ele vai aceitar essa sugestão. Quem também quer ouvir Anderson Torres no mesmo dia, quinta-feira da semana que vem, é o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele pediu o aval de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro explique a participação em lives com o ex-presidente, em que Bolsonaro faz ataques ao sistema eleitoral. O corregedor quer ainda questionar o teor da minuta golpista. Em janeiro, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou o documento na casa de Torres. A Polícia Federal cumpriu a terceira fase da Operação Ptolomeu, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Acre. Foram expedidos 89 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal. O governador Gladson Cameli, do PP, teve o passaporte retido. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou também o bloqueio de quase 120 milhões de reais em contas dos investigados e a apreensão de aeronaves e imóveis de luxo. Essa fase da operação tem o objetivo de garantir recursos para ressarcir os cofres públicos. O STJ também determinou a suspensão das atividades de 15 empresas investigadas e o afastamento de 34 servidores do governo do Acre. Todos eles e o governador Gladson Cameli estão proibidos de deixar o país e terão de entregar os passaportes. Nas redes sociais, o governador do Acre afirmou que se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A Operação Ptolomeu apura o desvio de recursos públicos das áreas de saúde, educação e do BNDES, destinados a obras de infraestrutura. A investigação começou em 2021. Após o desabamento de parte do teto do Shopping Plaza ontem em Osasco, na Grande São Paulo, o Ministério Público abriu investigação para apurar as causas desse acidente. De Osasco, o nosso repórter David Diogo tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, David. Deu sorte aí que não houve vítimas, né? O que é que vai ser investigado? Exatamente, Augusto. Graças a Deus, nenhuma vítima dessa vez, né? Mais um acidente aqui no shopping, né? Osasco Plaza Shopping. O objetivo do Ministério Público é apurar eventuais irregularidades e os possíveis responsáveis pelo desabamento de parte do teto. Os promotores também querem buscar alguma maneira de evitar que novos problemas possam ocorrer no shopping. Na manhã de hoje, equipes da Polícia e da Defesa Civil e também do Conselho Regional de Engenharia estiveram aqui para fazer a perícia técnica, que não tem previsão ainda de quando será divulgado. O resultado pode ser até divulgado nos próximos dias. Depois da vistoria, foi liberado o acesso controlado dos funcionários, né, para que pudessem tirar os pertences e também a retirada de carros. Em nota, a administração do local informou que está dando todo o apoio para a perícia técnica. O shopping ele continua fechado e não tem previsão de quando será reaberto. Augusto, Amanda.
Obrigada, David. As imagens são realmente chocantes. Felizmente, como você disse, né, Augusto, ninguém ficou ferido. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em janeiro, o Brasil gerou mais de 80 mil novas vagas formais de trabalho. Magali ficou desempregada em outubro do ano passado, mas em janeiro veio uma nova oportunidade. O processo foi super rápido e assim eu fiquei super feliz, super empolgada, porque realmente eu não queria ficar muito tempo parado, né? Eu tenho muitos desafios aqui, né, profissionalmente, então eu acredito que eu tenho muita oportunidade de desenvolvimento da minha carreira. A Magali é apenas uma das milhares que conseguiram emprego com carteira assinada bem no começo do ano. Em janeiro foram gerados mais de 83 mil empregos com carteira assinada no país. O saldo positivo foi verificado em 16 estados, com destaque para São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante coletiva no Ministério do Trabalho em Brasília. Muita gente com medo que janeiro fosse negativo. Então, quando saiu o saldo positivo da ordem de 83 mil, pouco mais de 83 mil, muita gente... Estou falando do governo, respirou aliviado, que esperava que o impacto pudesse ser menor. Aliás, o impacto pudesse ser maior ainda do ponto de vista de queda. Acelerando o processo de retomada em todo o território nacional, tudo isso vai impactar na economia para retomada e crescimento. O setor que registrou o maior número de admissões foi o de serviços, seguido da construção civil e da indústria. Já o comércio foi o único que apresentou resultado negativo, com 53.524 desligamentos. For reproduzido esse número na mesma proporção do ano passado, nós vamos ter cerca de 2 milhões de empregos a mais, o que é bastante insuficiente. Mas a gente espera que as medidas tomadas recentemente, não só pelo governo, mas pelos agentes econômicos de modo geral, vão fazer com que esse número de empregos aumente para resolver esse grande estoque de desempregados, especialmente de desalentados, que são aqueles que não mais procuram emprego. Só a empresa que contratou a Magali preencheu 80 vagas no começo desse ano e a expectativa é reforçar mais o time nos próximos meses. É um cenário promissor, o mercado vai melhorar. Acho que como está sendo muito puxado em relação agora, né, como eu falei para o varejo, a gente acredita bastante que deva acontecer melhores contratações. O Rede TV News faz uma rápida pausa, voltamos já. Foi lançado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo o projeto de captação de recursos para a construção do Teatro do Instituto Bacarelli. Será o primeiro teatro na comunidade de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. O som dos violinos e violoncelos dominam o espaço. Essa é apenas uma parte da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a primeira orquestra do mundo a surgir em uma favela. O projeto nasceu com o Instituto Bacarelli em 1996. Na época, um grande incêndio atingiu a comunidade e foi então que o maestro Silvio Bacarelli começou voluntariamente a ministrar aulas de música para 36 jovens moradores de Heliópolis. Eu não faço ideia de como seria minha vida sem o Instituto Bacarelli. Tem importância muito forte na minha vida, porque a minha profissão é o que eu gosto de estudar, gosto de fazer, a música é tudo para mim. De lá para cá, o projeto não parou de crescer. Hoje a gente completa 26 anos com uma sede própria na favela de Heliópolis, atendendo a 1.200 crianças por ano. Crescemos, assumimos a gestão de 12 CELs da Secretaria Municipal de Educação, que muito nos honra, um desafio enorme. O início do projeto de captação de recursos, que acontece hoje aqui na Bolsa de Valores, visa conseguir investimentos por meio da Lei de Incentivo à Cultura para a construção do primeiro teatro em Heliópolis. Ele terá capacidade para 500 espectadores e poderá comportar desde lives até apresentações de óperas, balés e da própria Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Um teatro que não será só um equipamento que vai impactar, sim, a comunidade de Heliópolis, mas vai também deixar marcado na história do Brasil o nome dessa ação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reforçou a importância da criação de mais um espaço cultural para a cidade. Vocês vão poder produzir os nossos artistas, as pessoas que vão tocar nos nossas dezenas e dezenas de equipamentos culturais, dessa cidade que é a cidade que mais desenvolve cultura no país,
e que está cada dia mais desenvolvendo ações para desenvolver mais cultura. A população mundial está ficando cada vez mais velha. Um estudo da ONU indica que até 2050, 1 a cada 6 pessoas no mundo terá mais de 65 anos. No Brasil, nos últimos 9 anos, o número de idosos nesta faixa etária aumentou 40%. É nesse ritmo que a população da chamada melhor idade vai mantendo a saúde em dia. O Baile Vem Dançar é um projeto da Prefeitura de São Paulo que leva diversão, entretenimento e saúde para a terceira idade. É um projeto que pensa em acolhimento, hospitalidade e muito movimento para a pessoa idosa da cidade de São Paulo. A dona Isabel que o diga, aos 79 anos, ela está na pista. E olhando assim, fica até fácil de saber o que ela mais gosta de fazer por aqui. O projeto já atendeu mais de 200 mil idosos e a cada ano que passa, vem ganhando novos adeptos. Afinal, o número de pessoas com 65 anos ou mais vem crescendo no Brasil e no mundo. Segundo um estudo divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, até 2050, 1 a cada 6 pessoas terá mais de 65 anos, o que representa 16% da população mundial. Só aqui no Brasil, segundo o IBGE, nos últimos 9 anos, o número de idosos nesta faixa etária aumentou em 40%. E esses dados só tendem a crescer a cada ano. Estima-se que o número de pessoas com 80 anos ou mais triplicará até 2050, passando de 143 milhões em 2019 para 426 milhões. O estudo da ONU explica que o envelhecimento populacional se dá por fatores como o aumento da longevidade, a migração internacional e a redução da fecundidade. E para envelhecer com saúde, é preciso que os idosos tenham acesso às atividades que estimulem a qualidade de vida. É preciso políticas públicas para fazer com que esses anos mais de vida, se você tem 60, você ainda pode ter 1/3 da sua vida pela frente, tenham qualidade. Bom, energia essa turminha já provou que tem de sobra. É que, para eles, a idade é só um mero detalhe. É detalhe, né? Eu me sinto jovem, me sinto bem, graças. Eu olho no espelho, pô, eu sou bonito demais. É não pensar na idade, a cabeça é tudo. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.